Um abraço a você, caro amigo internauta, e minha gratidão por mais uma vez você estar acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar aqui da questão número 34 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está na parte primeira do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, em seu capítulo 2, dos elementos gerais do universo. E a pergunta é a seguinte: as moléculas têm forma determinada? E os espíritos respondem: certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. E numa questão A, a pergunta é o seguinte: essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula longe ainda está da molécula elementar. Nós temos que ter aqui a compreensão daquilo que nós já comentamos em questões anteriores. A nomenclatura molécula é utilizada pelos espíritos na codificação de Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, porque foi ele editado em meados do século XIX. E esta era a nomenclatura que o homem e que a ciência de então era capaz de compreender. Obviamente, depois a ciência veio descobrir o átomo, o elétron, e hoje descobriu que o infinito também está no microcosmo, ainda há muito por se conhecer ali. Mas na época era a nomenclatura que era possível ter uma compreensão dos homens de então. Então nós vamos, embora seja ainda um ensinamento bastante atual, a nomenclatura é uma nomenclatura que já não é usual nos dias de hoje. Nós vamos utilizar a mesma nomenclatura de O Livro dos Espíritos, apenas fazendo esta ressalva. Nós temos que ver que quando os Espíritos falam de molécula que não traz nenhuma modificação, nenhuma transformação, referem-se eles à molécula primitiva, que é a matéria indivisível. Trata-se do fluido cósmico universal, que é o que dá origem a todo o elemento material do universo. Este fluido, a ciência humana ainda está longe de descobrir e de conseguir estudar a sua consistência. E quando ele fala da molécula divisível, é justamente já do elemento material conhecido pela ciência humana e que se apresenta nas diversas formas como nós a conhecemos aqui no nosso planeta. Essas são as moléculas secundárias que nos dizem aqui os espíritos e que recebem diversas nomenclaturas da nossa ciência. Mas o que nós temos que ter em mente é que apenas a busca da ciência pelo conhecimento da composição das formas materiais não vai salvar a humanidade dos grandes infortúnios e dos descuidos que nos geraram os nossos atos mais insanos do passado e, infelizmente, ainda do nosso presente. O homem, todos nós sabemos disso, ele tem utilizado muito os conhecimentos da ciência para sustentar as suas guerras e principalmente em proveito próprio, não se importando com a sorte do outro, com a dor do outro, com o sofrimento do seu próximo e do ser humano. Então, enquanto estiver assim, a lei divina não vai permitir que a nossa ciência se aprofunde em conhecimentos que podem ser excelentes ferramentas para o nosso aprimoramento espiritual, mas que, se mal utilizadas, podem também se transformar em ferramentas para a realização de mais guerras fratricidas, de mais infelicidade, de mais sofrimento para a humanidade. O que nós teremos que ter em mente é que cada pensamento, cada gesto, cada ação de um único ser humano, que seja fruto do seu amor, do puro amor, ele é capaz de imprimir a esse elemento primeiro, a este fluido cósmico universal, tudo aquilo que pode atender às nossas necessidades, com o equilíbrio necessário para nos promover a cura, para nos suprir de todas as necessidades materiais que possamos ter, desde que saibamos vibrar na energia do amor. Mas o homem, infelizmente, ainda não buscou a compreensão dessa energia que tanto nos ensinou o nosso querido Mestre Jesus já há 2000 anos.
Miramês, ele trata da questão da seguinte forma: a matéria primitiva, devemos dizer novamente, está longe das análises humanas. Escapa aos aparelhos físicos porque se encontra configurada em dimensões diferentes das de ordem material. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito como fluido sutil. Ele foge mesmo às vistas dos espíritos, a não ser daqueles que se encontram em alta escala como sendo espíritos perfeitos. Portanto, dá para a gente aquilatar a dimensão da lei divina com relação a de nos entregar o conhecimento apenas à medida da nossa capacidade de utilizar esse conhecimento para o nosso benefício e para o benefício de toda a humanidade. Enquanto o homem insistir em buscar os conhecimentos da ciência, os conhecimentos já adquiridos, para promover violência, para promover guerra, para usurpar do seu próximo, a nossa ciência ainda estará fadada a permanecer nas buscas paralelas sem grandes conquistas. Quando o homem, através da conquista do amor vivenciado, terá acesso, com certeza, a mais vastos conhecimentos na área da ciência, que vão nos promover grandes facilidades no processo de curas, no processo de atendimento a todas as nossas necessidades materiais. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.